Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de novo, dando sequência ao nosso conteúdo. Nosso trabalho é o direito penal e nós estamos trabalhando os crimes em espécie. E dentro dos crimes em espécie, nós estamos na parte especial do Código Penal brasileiro. A parte especial do Código Penal está a partir do artigo 121 e vai até o artigo 361. Os crimes vão do artigo 121 até o artigo 359-H. E nós estamos de forma mais específica no título 11, que são os crimes contra a administração pública. Esses crimes, eles se dividem em três. São os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, conhecidos como crimes funcionais. Temos também os crimes praticados contra a administração da justiça. Praticados por particular contra a administração em geral. E temos também os crimes contra a administração da justiça, sendo que esses crimes não importa, de regra geral, qual é a qualidade do sujeito ativo. Se funcionário público, se particular. O bem atacado é outro, não é verdade? E é exatamente nesse capítulo que nós estamos. Nós já falamos de uma série de crimes: reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção, autoacusação falsa, falso testemunho ou falsa perícia, o tipo penal do artigo 343, que não tem rúbrica marginal, a coação no curso do processo, o exercício arbitrário das próprias razões, o 346, que não tem rúbrica marginal, o 347, que é a fraude processual. Depois a gente foi para os favorecimentos. E nos favorecimentos nós trabalhamos o favorecimento pessoal, depois a gente falou também do favorecimento real, tanto o favorecimento real próprio, como falamos também sobre o favorecimento real impróprio, não é verdade? Dali a gente parte para os crimes envolvendo os presos. E os crimes envolvendo os presos, eles estão agrupados em 4 tipos, né? Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, que já foi. Evasão mediante violência contra a pessoa, que é a bola da vez. Depois nós temos ainda o arrebatamento de preso e ainda temos o motim de presos, certo? Para depois entrarmos nos crimes que envolvem advogados, patrocinadores e por aí vai, dando praticamente o encaminhamento ao final do capítulo 3 e também dos crimes contra a administração pública. Então, como eu já meio adiantei a vocês, o nosso crime agora é o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Aqui está. Nós temos basicamente 12 itens para trabalhar sobre esse crime, mas são itens extremamente curtos. Eu acredito que será um vídeo bem curto, mas bem objetivo, que qualquer questão que vier na prova, vocês com certeza vão tirar de letra. A gente começa, como sempre, né, meus amigos? Eu vou começar a ser um pouco mais simplista agora, certo? Porque vocês já sabem a ordem do que eu costumo colocar no quadro. Um crime ou outro, eu vou começar a fazer as enumerações. Outros crimes eu não vou enumerar. Primeiro, dispositivo legal. Vamos dar uma olhadinha
no crime do artigo 352. Aliás, é o 352, eu não botei no quadro, já para ter uma ideia de como eu estou simplificando as coisas agora. Artigo 352, evasão mediante violência contra a pessoa. Esse, meus amigos, é o verbo nuclear do tipo. Desculpem. Essa é a rúbrica marginal, né? Nós nem entramos ainda no núcleo do tipo para eu estar falando do verbo nuclear. Eu estou falando da rúbrica marginal. Evasão mediante violência contra a pessoa. Vamos lá então. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Aí está. Nós estamos diante aqui, então, do tipo penal. Vamos trabalhar dentro dele, diretamente, sem usar muito a tela branca. O item 2 agora, de 12, é a introdução. Qual é a grande diferença do artigo 352 para o artigo 351? Ora, meus amigos, a grande diferença é que no 352 não há interferência de um terceiro. No 352, nós temos os verbos promover e facilitar a fuga. Alguém promove, alguém facilita a fuga. Aqui não. Aqui é o próprio sujeito. Vocês se dão conta? Evadir-se ou tentar evadir-se. Não há interferência do terceiro. Opera-se exclusivamente pela fuga do detento ou do internado. E por que eu falo do detento ou do internado, pessoal? Porque fala ali preso, vocês podem ver que está aqui, ó, preso, ou submetido lá no fundo, ó, podem ver a medida de segurança. Medida de segurança, deixando bem claro lá, detentiva. Então não é medida de segurança em um hospital psiquiátrico em que a família colocou o indivíduo, certo? Ou uma medida de segurança que não decorre de ação penal. Cuidem isso é bastante importante, certo? Importante também que vocês percebam que o simples ato de fugir não é crime. É da natureza humana a busca pela liberdade, da mesma forma que eu falei para os senhores do artigo 351. Assim como no artigo 351, o 352 também vale pela mesma coisa, certo? A busca pela liberdade é incansável e inerente ao ser humano, pouco importa qual ser humano, pouco importa o que ele tenha praticado, ele sempre vai buscar a liberdade. Certo? Então, o simples ato de fugir não é crime. O que está se punindo aqui, certo? É o modus operandi dessa busca de fuga, que é o uso do que, pessoal? Usando de violência contra a pessoa. É essa violência que atenta contra a integridade física, corporal, contra a vida, contra a saúde de alguém. Certo? Isso não justifica. Aqui nós encontramos limites à liberdade. Compreenderam bem esse item 2? Conseguimos introduzir o tema da evasão mediante violência contra a pessoa? Eu tenho certeza que sim. Depois nós temos a objetividade jurídica. Bom, pessoal, entendam o seguinte: a objetividade jurídica, ela praticamente nunca muda. Nesses crimes, a objetividade jurídica é sempre a mesma.
nesses crimes a objetividade jurídica é sempre a mesma. É a administração da justiça. A administração da justiça, certo? Que tem que zelar pelos seus presos, certo? É o seu prestígio que ali está. Mas, sobremaneira, nesse caso, salta uma outra situação, que é a integridade física das pessoas. Pessoas são colocadas em risco porque outras desesperadamente buscam sua liberdade. Então, nós temos uma objetividade jurídica dupla aqui. A administração da justiça, claro, né? Porque é papel da justiça administrar com que os presos e submetidos à medida de segurança detentiva ali permaneçam, mas, sobretudo, também zelar pela integridade e saúde física e corporal das pessoas. Ok? De 12 itens, a gente vai agora para o item 4. O item 4 é o objeto material. E cá entre nós, sejamos bem honestos, o objeto material desse crime é extremamente fácil, é extremamente simples de entender, é extremamente fácil e simples de compreender. Quem é o objeto material, amigos? É a pessoa atacada pela violência. Para ter esse crime, nós sempre vamos ter uma pessoa atacada fisicamente. Se não houver isso, o crime não se opera. Então, é um crime sempre que vai ter um objeto material envolvendo violência. E essa violência é uma violência física, violência contra a pessoa. Ok? E em questão de minutos, a gente já entra no item número 5. E esse sim, eu já prefiro colocar aqui no quadro. Não reparem, pessoal, eu estou sem tinta vermelha. Então, enquanto eu não tiver a tinta vermelha, deixa eu ver como é que está a vermelha aqui. Ainda dá para usar ela um pouco, vou utilizar ela um pouquinho ainda. Quero ver se hoje eu já consigo repor o meu estoque de tinta vermelha. Que eu não consigo ficar sem as 3 cores. É um vício, é uma mania e eu prefiro assim. Núcleo do tipo, pessoal. Chegamos no núcleo do tipo. O núcleo do tipo, a gente começa sempre com o verbo nuclear, né? Evadir-se. Evadir-se é o quê? Fugir. Fugir por conta própria, certo? Fugir por conta própria de quê? Aí nós vamos ter 2 situações. Medida privativa de liberdade ou medida de segurança detentiva. Medida privativa de liberdade ou medida de segurança detentiva. Medida privativa de liberdade, pessoal, lembrando que ela pode ser
definitiva, ou seja, uma pessoa que está numa penitenciária em virtude do trânsito em julgado, desculpem, trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou ainda uma medida privativa de liberdade provisória, como nós temos, por exemplo, a prisão em flagrante, como nós temos, por exemplo, a prisão temporária, como nós temos, por exemplo, a prisão preventiva. Certo? Lembrando também algumas coisinhas sobre a medida de segurança detentiva, que é a internação em hospital psiquiátrico forense, certo? Internação em hospital psiquiátrico forense. É importante também lembrar isso. Lembrando que essa medida de segurança detentiva, ela se dá para aqueles sujeitos considerados inimputáveis, certo? Que não têm o necessário discernimento por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tenha condições de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ok? Essas pessoas, elas vão estar submetidas a esse hospital psiquiátrico. Então, essas pessoas, se usarem violência e tiverem condições de compreender o caráter ilícito do fato, elas também podem cometer esse delito. Certo? É importante vocês cuidarem esse detalhe também. Existe também na Lei de Contravenções Penais uma previsão envolvendo esse tipo de internação também. O mesmo vale da mesma forma, certo? Pessoal, uma coisa importante, tá? Ao contrário não. É imprescindível aqui que o indivíduo já se encontre preso e venha a fugir ou tentar fugir usando violência contra a pessoa. Ele já tem que se encontrar preso. Porque se ele não tiver se encontrado, se for antes da prisão, o crime é de resistência. O artigo 329, parágrafo 1º, deixa isso bem claro para nós. Artigo 329, tá? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. E aí vem o parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Então é condição sine qua non que o sujeito já esteja preso, recolhido. Certo? Ele já tem que estar preso, já tem que estar recolhido, senão nós vamos ter
essa característica, vai ser crime de resistência qualificada. Outro cuidado, a violência, se vocês forem olhar no 352, vem comigo. Se vocês olharem o 352, vocês vão ver que ela diz assim, ó: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Essa violência não é moral. Essa violência aqui, pessoal, ela é física. Quando o legislador quer se referir à violência moral, à ameaça, ele faz expressamente, como ele faz, por exemplo, no roubo, mediante violência ou grave ameaça, ou quando ele faz no estupro, certo? Aí ele vai estar efetivamente falando sobre o tema. Aqui não, aqui a violência é física, certo? E ela é exercida contra funcionários públicos, certo? Mas vejam, está dizendo contra mais quem? Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando violência contra a pessoa. Mas que pessoa? O legislador distinguiu? Não. Então, se o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Logo, pode ser, por exemplo, usar violência, agredir o agente penitenciário para fugir? Pode. Pode ser, por exemplo, agredir uma pessoa que está visitando um parente na prisão? Pode. Certo? A lei não distingue qual é a pessoa. Pode ser qualquer pessoa, desde que a violência seja contra ela. Pode ser contra funcionários públicos e pode ser contra qualquer pessoa. Bom, agora vem a questão quanto às vias de fato. Vias de fato são contatos físicos, mas que não geram lesões. São contravenções penais. Usar isso é uma forma de violência. Serve para concretizar o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Serve para a concretização do crime. Certo? Serve para concretizar o crime. Todavia, contudo, ela não vai servir, amigos, para somar com a pena da evasão mediante violência. Ela fica absorvida, porque a lei de contravenções ela é muito clara ao dizer que quando a gente tem um crime e tem uma contravenção de vias de fato, a vias de fato sempre vai ficar absorvida. Mas ela vai servir para que o crime de evasão mediante violência contra a pessoa ocorra. Certo? Bom, agora existe uma discussão, né? O local em que o crime pode ser praticado. Existem dois entendimentos. Existe um entendimento encabeçado por Nelson Hungria, que diz que tem que ser necessariamente dentro do sistema prisional. Certo? Se for fora do sistema prisional, nós teríamos crime de resistência. Magalhães Noronha diz que basta que esteja sob a custódia do Estado. Não existe um entendimento único. Os dois entendimentos são aplicáveis. Então, pouco provável que isso caia em uma prova objetiva. Em uma prova discursiva, vocês podem discorrer sobre o tema, esbanjar conhecimento, mas aqui, para uma prova objetiva, não há necessidade. Certo?
economizando o pincel vermelho. Sujeito ativo. Aqui, pessoal, fugindo da maioria das regras, tá? Fugindo da maioria da regra, nós temos um crime próprio. Ou seja, aqui demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar. Tem que ser necessariamente quem? O preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva. Não é qualquer pessoa. Não é um indivíduo que vai visitar alguém na penitenciária e decide fugir ou tentar fugir. Não. Tem que ser alguma dessas pessoas. Vejam, é diferente daqueles crimes comuns ou gerais. Por exemplo, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Agora, evasão mediante violência contra a pessoa tem que ser necessariamente esses crimes, necessariamente essas pessoas. Não pode fugir desse regra, desse critério. 7. Sujeito passivo. Pois é, meus amigos, o sujeito passivo aqui são dois. Sujeito passivo direto ou imediato, certo? Sujeito passivo direto ou imediato. Ou ainda, podemos ter o sujeito passivo indireto ou imediato. Sujeito passivo direto ou imediato, a gente sabe quem é, né? É o Estado, na figura da administração da justiça. Está aqui. Indireto ou imediato é a pessoa que sofre a violência. Eu não precisava usar o vermelho aqui. Certo? Nós sempre vamos ter esses dois. Brilhou? Número 8. 8 de 12. Elemento subjetivo. Fácil, um dos pontos mais fáceis que a gente tem. O elemento subjetivo é o dolo. Lembrando por que é o dolo? Porque nós só temos 2 crimes contra a administração pública que admite a forma culposa. Um está lá no capítulo 1, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o peculato culposo. E o 2, que nós já vimos que foi o crime anterior, né? Que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, artigo 351, parágrafo 4º, que também já foi, entendeu? Então, esse crime só admite a forma dolosa. Não tem como evadir ou tentar evadir sem querer.
certo? É o dolo mais um fim específico de agir. Que também fica fácil de saber qual é. Que é usar a violência contra a pessoa. Ali está. Certo? Então não basta, meus amigos, para o crime existir que o indivíduo queira fugir, tente pular um muro, tente fugir por uma porta, não basta isso. Ele tem que querer ainda, além disso, usar o modus operandi, o meio, a vontade e a consciência da violência, necessariamente. Ok? Item 9. Consumação e tentativa. Bom, pessoal, aqui eu vou querer um pouquinho da atenção de vocês, porque aqui nós temos uma exceção das exceções. Primeiro, que esse crime é um crime material. Ele se consuma no momento que o indivíduo foge ou tenta fugir, certo? E é por isso que esse crime também é chamado de crime de atentado ou de empreendimento. Crime de atentado ou de empreendimento. Vocês vão me perguntar o que é isso. Eu já falei há muitas aulas atrás, mas talvez muitos não vão lembrar. Então eu vou puxar o tipo penal, vocês vão entender. Os tipos penais, eles são feitos para as formas consumadas. Por exemplo, o que é o homicídio? Homicídio é matar alguém. O que é o furto? O furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Se por acaso eu tentar matar alguém, eu preciso me valer de um outro artigo, que é o artigo 14, certo? E a minha pena vai ser a correspondente ao crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Só que nos crimes de atentado isso não acontece. Nos crimes de atentado, a consumação e a tentativa são a mesma coisa, porque o tipo penal assim descreve. Olhem lá em cima o 352. Qual é o verbo? Evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Por acaso o homicídio está escrito assim? Matar ou tentar matar alguém? Não. Não está matar ou tentar matar alguém. Isso é um crime de atentado. Ou seja, se o indivíduo aqui agredir um agente penitenciário para fugir e foge, a pena dele é de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Se ele agride o agente penitenciário e tenta fugir e não consegue, ele não comete esse crime na forma tentada, ele comete esse crime na forma consumada, porque ele tentou evadir-se usando violência. Isso são crimes de atentado ou de empreendimento. São crimes que a própria tentativa já está dentro do tipo penal. E é por isso, meus amigos, que esses crimes, certo? Eles, vamos por aqui,
eles não admitem tentativa. Eles não admitem tentativa porque não tem como tentar evadir-se. A pena é a mesma para quem foge usando violência e para quem tenta fugir usando violência. Não admite tentativa por se tratar de um crime de atentado ou de empreendimento. Certinho? Maravilha. Vamos para o item 10. Um dos itens mais fáceis sempre, né? Item 10. Ação penal. A ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada. Certo? Pública incondicionada. Ou seja, o titular para processar o sujeito é o MP e exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Até porque dos crimes contra a administração pública, nós só temos um crime de ação penal privada, que é quando não houver violência, se procede mediante queixa. Ação penal privada é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal, que nós inclusive já trabalhamos. Item 11. Lei 9.099 de 95. Como nós sempre fazemos, toda vez que a gente fala da Lei 9.099 de 95, a gente vem para a tela. E a gente vai para a pena. O indício já é de Lei 9.099, não é verdade? O indício já é disso. A pena é de detenção. A pena mínima é de 3 meses. A pena máxima é de 1 ano. Então, nós temos aqui uma infração de menor potencial ofensivo. Ou seja, aplica-se a Lei 9.099 de 95, o GCRIM. Os benefícios do GCRIM, os institutos despenalizadores serão aplicados, ou seja, transação penal, suspensão condicional do processo. Ok? A pena máxima não ultrapassa 2 anos. Só que ali fala agora uma coisa, amigos, que é o item 12, que eu já quero unir aqui. Já vou botar aqui. Que é o concurso material obrigatório. Concurso material obrigatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a pena é de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Essa violência é física, é contra a pessoa, vias de fato é absorvida. A violência contra a coisa não vale, é violência contra a pessoa, certo? Se for violência, lesão corporal leve, a pena da lesão corporal leve, meus amigos, ela é de 3 meses a 1 ano. Então vai continuar sendo 6 meses a 2 anos, vai continuar sendo da Lei 9.099 de 95. Mas se for ou lesão culposa, mas se por acaso for lesão grave,
lesão gravíssima, homicídio, aí as penas vão ser somadas, ou seja, nós vamos pegar a pena dos 3 meses a 1 ano, que está aqui, mais a pena correspondente da violência, e nós vamos somar essas penas. Se o máximo da pena não ultrapassar 2 anos, seguirá no juizado especial com os benefícios. Certinho? E assim nós vencemos o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Mais um crime vencido, certo? Estamos envolvidos nos crimes envolvendo presos. Agora nós temos outros 2 crimes que falam de presos também, né? É o arrebatamento de preso e motim de presos. Vamos falar sobre eles também para eliminar esse bloco. É hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.